E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo que vai ser um vídeo um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo não tão diferente assim. Vocês já devem ter visto aí no título, mas talvez vocês não estejam entendendo qual o intuito desse vídeo. Eu vou explicar basicamente como ele surgiu, que na verdade foi uma ideia que veio do nada. Eu tenho uma amiga chamada Alice, que ela já até apareceu aqui num vídeo do canal, e ela também gosta muito de ler. Do nada, literalmente do nada, a gente tava falando sobre livro e tal, e eu peguei uns livros emprestados com ela, e ela falou: esse livro foi o livro mais pesado que eu já li na minha vida, e eu acho que tu iria gostar. Aí eu fiquei, claro, minha fama me precede, né? E aí eu disse, tá bom, nunca tinha ouvido falar do livro, peguei emprestado, ele está aqui nas minhas mãos, que se chama Quando os Adams Saíram de Férias, do Mendel W. Johnson. Eu não conhecia esse livro, na verdade, pra ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar. E ela disse que era o livro mais pesado que ela já tinha lido, e eu disse, meu Deus, eu preciso ler. Vocês sabem que eu gosto de ler histórias pesadas. É um livro com uma pegada meio thriller, meio horror, sei lá como é que se encaixa isso aqui. Só que ela me disse também que era muito violento. E quando eu dei uma olhada aqui atrás, eu já fiquei, Jesus amado, realmente é um livro muito pesado. Esse livro foi publicado no ano de 1974 e ele foi baseado num caso real que aconteceu nos Estados Unidos em 1965, que foi o caso da Sylvia Likens. Basicamente é um livro sobre uma babá que ficou responsável por cuidar de duas crianças, e essas duas crianças, juntamente com os três vizinhos dela, que também são crianças adolescentes, sequestram essa babá, fazem ela refém e começam a fazer todo tipo de violência que vocês possam imaginar com essa babá. Super leve, realmente. Quando eu vi que o livro se tratava disso, eu já fiquei meio em alerta para ler, porque eu disse, pô, isso realmente é uma história bem pesada, por se tratar de crianças. Eu acho que um dos temas que mais me pega quando eu tô lendo livro ou vendo filmes e que mais me deixa incomodado e que eu menos gosto de ler é qualquer tipo de violência direcionada para crianças. E nesse livro a gente vai ter o contrário, porque as crianças vão ser que estarão direcionando essa violência para outra pessoa, que no caso é essa mulher, essa jovem. Então isso já me deixou, sabe, agoniado. Então eu estou com muito medo e receio do que eu vou encontrar por aqui, mas eu resolvi ler esse livro, vou gravar o processo de leitura pra vocês e vou falando pra vocês o que é que eu achei sem spoiler e só o que é que essa leitura foi me proporcionando mesmo, minhas sensações, minhas reações. Eu espero que vocês gostem e vamos ver se esse livro realmente é tão pesado quanto minha amiga falou. Antes de a gente continuar com o vídeo, eu quero muito agradecer a Binomo por estar patrocinando esse vídeo. E caso você não saiba o que é a Binomo é uma plataforma de transações online que é ideal para quem está querendo receber um dinheiro extra em casa, utilizando o celular ou o computador. Lembrando que é uma plataforma para maiores de 18 anos e você basicamente vai analisar o gráfico e ver se ele vai tender a subir ou a descer. E é importante lembrar também que existe a possibilidade de perda de capital, mas eu acho muito interessante porque a Binomo disponibiliza uma conta demo para você realizar transações teste com dinheiro fictício. Eles disponibilizam essa conta demo com R$4.000 de dinheiro fictício para você, antes de usar seu dinheiro real para fazer essas análises e essas transações, você poder aprender mais sobre o gráfico e ir estudando para poder já ir sabendo como é que funciona. E aí, para quem não entende muito, assim como eu, que eu ainda não sou muito entendido desse assunto, mas eu tenho interesse de aprender com certeza, eu acho que é muito massa isso de ter essa conta demo com dinheiro fictício pra gente ir aprendendo e pra gente ir testando e treinando. A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações e o saque é feito na sua conta em alguns minutos ou até no máximo 3 dias úteis, e pode ser utilizando o PayPal ou a sua conta bancária. Para mostrar como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação aqui com vocês e eu estou colocando aqui o valor de R$200. Se eu tiver analisado o gráfico corretamente, eu vou lucrar. E eu lucrei R$362, como vocês estão vendo aí. Veio aí. E além de tudo isso, se vocês utilizarem o meu cupom que está aparecendo aqui na tela e também está na descrição, vocês vão poder dobrar o primeiro depósito de vocês. Então, por exemplo, o valor mínimo para depositar é R$40. Se vocês utilizarem o meu cupom, vai se tornar R$80. Se for R$100, se torna R$200. Então, eu acho muito interessante vocês utilizarem o meu cupom. E para depositar na Binomo é muito simples. Vocês só vão precisar clicar nesse botão que está escrito depositar e vai aparecer todas as opções de depósito que tem, tanto dos bancos quanto de outras opções de depósito que a plataforma disponibiliza. Então é isso, eu já sou um binomista. E vocês? Pelo menos estou tentando ser, estou querendo aprender mais sobre isso. E vamos que vamos, utilizem o link na descrição, usem o meu cupom e é isto.
Comecei o livro hoje de manhã, agora eu tô em live, eu vou continuar lendo ele. Eu não falei ainda pro pessoal da live qual livro que eu tô lendo. Aí eu vou ler de uma forma assim escondida, eu peguei uma jacket pra esconder o livro, mas enfim. É um livro que ele já começa assim, bem, sabe? Começando, então tem um prólogo bem curto mostrando falando um pouco sobre a babá. É uma babá que foi contratada para ficar uma semana cuidando desses dois irmãos, a Cindy e o Bob, porque os pais deles vão passar a viagem de férias. E aí no primeiro capítulo do livro, depois do prólogo, ela já começa com ela acordando, amarrada, com os pés e as mãos amarrada numa cama, e ela meio grogue sem entender o que aconteceu, dando a entender que ela foi drogada, e depois a gente descobre no primeiro capítulo ainda que sim, ela foi drogada. E quem fez isso com ela foram as crianças. No caso, o Bob tem 13 anos e a Cindy, se eu não me engano, tem 10. Então, é interessante ver, por exemplo, a parte, por assim de ser mais nova, ela vai ter algumas falas mais inocentes, só que é engraçado ver essa linha entre a inocência da personagem criança e do ato das coisas que eles estão fazendo. E principalmente porque depois a gente descobre que não vão ser só os dois que vão ficar responsáveis por tudo isso. Chegam mais 3 crianças já no primeiro capítulo também, que vão ajudar eles naquilo ali. A gente descobre meio que eles tinham já combinado de fazer isso, porque eles queriam muito ter liberdade, então poder ir dormir a hora que quer, assistir o que quer, não ter um adulto controlando eles, e aí eles literalmente vão fazer a babá de refém. Não sei ainda o que eles vão fazer com ela, mas eu tô com bastante medo, justamente por já ter sido avisado que o livro é muito pesado. E os outros personagens que aparecem são mais 2 meninos e uma menina. A menina é a mais velha do grupo, ela tem 17 anos, quase 18, então assim, já não é mais uma criança. Tem outro menino que tem quase 17, e tem outro que eu não me lembro a idade agora, mas eu acho que ele tem uns 15 ou 16, uma coisa assim. E eu tô bem assim, interessado e curioso. Ao mesmo tempo tô um pouco assustado pra continuar a leitura, porque eu não sei o que me espera. Eu pensei que ia ser, tipo, os protagonistas eram mais novos, crianças mesmo, então eu acho que eu fico um pouco mais tranquilo em saber que eles não são tão novos assim, porque eu acho que ia ser mais assustador ainda, talvez, do que saber que alguns deles já são mais velhos. Enfim, de todo jeito é esquisito. E eles nem fizeram nada com ela assim demais, eles só estão mantendo ela amarrada, escreveram lá umas coisas que eles vão precisar fazer pra manter tudo funcionando, tipo, que eles vão ter que ficar alternando em quem vigia ela, aí pra ir pro banheiro ela tem que ir acompanhada, eles que dão comida pra ela e tá isso. E a babá tentando manter a calma pra tentar uma forma de sair daquela situação, porque eu acho que ainda não caiu a ficha nela direito, tipo, onde ela tá inserida. Ela meio que tá levando como se fosse uma brincadeira e que em algum momento eles iam desistir do que eles estão fazendo, e ela tá tentando convencer eles disso pra eles soltarem ela mais rápido. Vou começar o capítulo 2 agora e eu sinto que o desespero vai bater cada vez mais e eu tô curioso pra ver pra onde essa história vai, mas ao mesmo tempo eu tô assustado com essas crianças, esses jovens. Vamos ver o que me aguarda, o que me espera por aí. Eu nem peguei o livro pra ficar segurando, mas vocês já viram a capa, né? Essa edição bem antiguinha. Ontem eu li até a página 76 e aí eu fui dormir porque eu tava muito cansado. Vou continuar lendo agora, e uma coisa que eu descobri que me deixou mais tenso ainda com essa leitura e que me fez mudar mais ou menos o olhar que eu tô tendo pra história é que eu descobri que esse livro é inspirado em um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, e eu ainda não li muito sobre o caso porque eu acho que eu vou provavelmente fazer isso depois que eu terminar o livro, mas aí depois que eu descobri isso, mudou totalmente minha impressão e o olhar que eu vou ter pra essa história aqui, mesmo não sendo de fato o caso. Saber que foi inspirado em uma coisa que realmente aconteceu, eu acho que vai deixar a história ainda mais pesada pra mim, o livro mais pesado pra mim. Então é isso. Até agora não aconteceu nada assim de muito pesado, tá só elas presa e eles não deixando ela fazer nada e controlando mesmo ela e mantendo ela em refém, mas até agora não teve nenhuma cena super pesada, mas eu sinto que vai acontecer algo em qualquer momento e eu vou continuar lendo agora pra ver o que acontece. Gente, eu tô agora no capítulo 6, página 143, mas os capítulos desse livro são bem longos e já tiveram 2 cenas que eu fiquei transtornado. Foram 2 coisas muito, muito pesadas, uma delas envolvendo estupro. Pra mim ficou mais pesado ainda de ler por se tratar de crianças cometendo essa crueldade, né, crianças e adolescentes, e é horrível a situação e a descrição que o autor faz. Ele fica alternando os pontos de vista, apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, ele vai alternando entre os pontos de vista dos personagens, tanto da Bárbara, né, que é a babá, quanto dos outros que estão fazendo aquilo com ela. E aí a gente também vai conhecendo um pouquinho do passado de cada um e da personalidade de cada um nesses momentos que ele fala, sei lá, uma coisa pra a gente conhecer um pouco mais sobre a personalidade de cada um e as motivações, sei lá, se é que dá pra chamar de motivação. Mas é horrível ver porque alguns deles já estão começando a se arrepender do que eles estão fazendo e perceber a gravidade daquilo e como aquilo tá tomando proporções que nem eles imaginavam, enquanto outros estão levando tudo aquilo numa brincadeira. E, inclusive, o menino que comete esse ato com ela, ele age de uma maneira super tranquila, ele só fica pensando em como ele pode fazer para melhorar aquilo pra ele mesmo, no caso, porque ele sente que dá pra ser mais prazeroso o que ele fez pra ele mesmo, ele não tá nem aí pra ela. E é horrível
mesmo de ler. Realmente é um livro muito pesado. Eu já tinha lido livros que tratassem mais de crianças violentas e crianças ruins, entre aspas, né, no caso. E nenhum deles tinha sido com essa descrição e tão pesados quanto esse. Então esse livro tá sendo bem, bem pesado mesmo. É um livro com muitos gatilhos, mas ao mesmo tempo é uma leitura que lhe prende, porque você fica desesperado pra saber qual vai ser o próximo movimento deles, e pode ser qualquer coisa, porque é tão improvável, principalmente pelo fato de eles serem crianças. Eles agem muito por impulso e eles não estão ligando muito pras consequências, porque na cabeça deles eles vão sofrer consequências de qualquer jeito se eles soltarem ela ou não. Então eles só estão tentando aproveitar aquilo mesmo, a situação toda. E aí isso deixa você muito desesperado, porque você não sabe o que eles podem fazer em seguida e nem o que é que vai acontecer com ela e se ela vai ser solta. E aí eu fico muito desesperado. Acho que eu tô agora basicamente na metade do livro, né? Vou ler mais, só que eu resolvi ir numa cafeteria. Eu vou ler um pouquinho do livro lá, porque eu não tô mais aguentando ficar em casa. Tô com sono que não passa também. Eu não quero dormir, porque eu dormi já o suficiente de ontem pra hoje. E aí eu não quero dormir, só que ficar em casa tá me dando sono. E eu acho que eu tô precisando respirar novos ares, porque faz muito tempo que eu não saio de casa, além de, tipo, ir pra academia. Então eu vou pra uma cafeteria, só, sei lá, vou pedir um café mesmo, alguma coisa, só pra ficar lá aproveitando o ambiente, pra ver se isso me motiva e, sei lá, é bom, né, sair de casa às vezes, mudar os ares. Aí vou levar meu livro, vou levar vocês também, vou tentar filmar alguma coisa, embora que eu tenha vergonha, mas eu vou tentar mostrar pelo menos assim, uma visão. Vou gravar com o celular mesmo, porque eu não vou levar a câmera, porque chama muita atenção, galera. Mas enfim, continuarei lendo, e dessa vez em outro ambiente. Acho que é até bom, porque esse livro tá mexendo tanto com a minha cabeça que eu preciso de mudar os ares, pra não me deixar tão maluco. Cheguei no capítulo 7, página 167. Ontem na cafeteria eu não consegui ler tanto assim quanto era o meu objetivo, mas eu li. Inclusive, teve uma parte que eu li ontem que eu fiquei muito chocado. E eu tive que me controlar pra lembrar que eu estava em público, pra não expressar reações demais. Mas eu literalmente fiquei assim, abismado lendo, porque foi uma cena muito, muito pesada. Eu não vou dar detalhes, eu acho que talvez seja spoiler, mas foi muito bem descrita a cena, então eu consegui visualizar tudo na minha cabeça e me deu um desespero muito grande lendo aquilo tudo. E eu fiquei, assim, desesperado mesmo. E eu fiquei tipo, gente, o que eu tô fazendo lendo esse livro? Mas, assim, muito bem escrito essa parte, pelo menos. A gente continua nessa de conhecer um pouco sobre os personagens, aí vai alternando entre cada um, até porque sempre alterna o tempo que cada um vai ficar de vigia na Bárbara, e aí nesse tempo é que a gente consegue ver a perspectiva mais de cada um especificamente. Teve outras cenas importantes que eu acho que vão ter um rumo mais assim pra história, só que agora as coisas que eles começaram a fazer já são coisas assim bem pesadas mesmo, muito, muito pesadas, muito, muito apavorantes, e principalmente vindo de crianças, adolescentes, e essa cena específica que teve no banheiro e outra cena que teve logo depois, como se fosse num porão que tem na casa. Assim, galera, só ladeira abaixo, só piora muito. Agora são 6h50 da manhã do dia seguinte, no caso. Eu vou pra academia e quando eu voltar eu pretendo terminar o livro, porque eu dormi muito cedo ontem, porque eu tive um dia horrível. Passei uma raiva ontem porque eu fiquei preso dentro do meu próprio apartamento, mas enfim, já consegui abrir a porta, então tá tudo bem. Aí eu fui dormir muito cedo porque eu tava revoltado, cansado e estressado, não queria ouvir nem minha própria voz. Vou terminar o livro quando eu voltar. E aí eu pretendo gravar minha reação com o final, porque não faço ideia do que pode acontecer com esse livro. Tem muitas possibilidades. Muitas mesmo. Então, gente, eu terminei o livro hoje à tarde, já faz um tempinho na real, mas eu preferi dar uma respirada, digerir tudo que eu li, processar a história toda, processar o final, antes de vir aqui falar pra vocês minhas considerações finais, o que é que eu achei do final do livro e o que é que eu achei do livro num todo. E realmente minha amiga não tava mentindo quando ela falou que é o livro mais pesado que ela já leu, um dos livros mais pesados, e eu parei pra pensar que, apesar de eu já ter lido muita coisa pesada, como vocês sabem, né, e coisas assim, com histórias muito pesadas e com tramas muito pesadas, e eu acho que até livros que tenham cenas graficamente mais descritas do que esse, ou com o mesmo nível de violência que esse, mas eu acho que sim. Apesar disso, por todos os detalhes e pelo conjunto do que acontece aqui, eu acho que esse é o livro mais pesado que eu já li, sim.
Tiveram coisas que eu li assim, da metade pro final do livro, que eu fiquei abismado e que eu tô pensando até agora nas cenas, principalmente por serem cenas tão descritivas e eu consegui visualizar tudo aquilo acontecendo na minha cabeça. Isso me deixou apavorado e tiveram umas coisas que aconteceram no final do livro que eu fiquei assustado real com o poder da mente desse autor e ao mesmo tempo até onde a mente dele era capaz de ir. Porque me deixou bem assustado mesmo, foram coisas assim, bizarramente horríveis que aconteceram com a personagem e vocês não vão conseguir imaginar, a não ser que vocês leiam. E eu nem sei se eu quero que vocês leiam, porque apesar de ser um livro que eu gostei muito da experiência de leitura, pelo menos é um livro de ficção. Apesar de eu saber que se trata de um livro baseado em um caso real, mas eu quero dar minha opinião nesse vídeo falando sobre esse livro específico. E eu não quero que o caso real influencie na minha opinião da história sobre o que eu encontrei. Então, como é um livro de ficção, é um livro que é vendido como um livro de ficção, eu vou tratar como um livro de ficção e a experiência de leitura é muito boa porque é um thriller bem construído. Você fica naquela ansiedade de ler e imaginar o que vai acontecer e quais vão ser os próximos passos que aquelas crianças vão tomar, o que eles pretendem fazer com ela, e eu posso dizer pra vocês que a gente não tá preparado para as coisas que eles têm na mente deles. E apesar de eu saber que quem criou isso foi o autor, é doido saber que existem realmente crianças e adolescentes que têm esse tipo de pensamento e que têm essa capacidade de fazer as mesmas coisas que essas personagens fizeram. E isso me deixa muito agoniado e sério, teve uma cena no final do livro que eu fiquei com vontade de vomitar. De verdade, com a forma como ela foi descrita e a forma como eu consegui visualizar tudo, mesmo sem querer. A posição que o autor colocou a personagem, eu não gostei basicamente disso. Eu achei essa cena, pra falar a verdade, um pouquinho desnecessária. E o livro, sim, ele é meio problemático em alguns momentos. Ele vai ter ali sua misoginia, ele vai ter umas cenas que eu realmente acho que não eram necessárias. Eu sei que é um livro que também já foi escrito há muito tempo e que eu sei que o autor fez isso com o intuito de chocar e que retrata também a realidade daquela época, porque a gente tá falando ali de uma cidade no interior, é numa parte mais rural dos Estados Unidos. Então, é um livro bem escrito, é um livro que vale a pena a leitura se você estiver preparado para ler as coisas que você vai ler aqui, se você tiver a cabeça muito boa e se você não se importar com gatilhos e com cenas de violência explicitamente descritas. Galera, vocês já estão entendendo. É um nível de coisas assim que eu tô abismado. É um livro muito, muito pesado. Ele tem menos de 300 páginas, mas é tanta informação e tanta coisa que o autor coloca aqui que você fica sem fôlego ao longo da leitura, sim. E eu também achei muito interessante os diálogos que os personagens tinham, da babá com as crianças principalmente, e como cada uma tinha uma interpretação diferente do que estava acontecendo. Apesar de nenhuma ser muito agradável de ser lida, era interessante de ver como cada jovem estava lidando de uma maneira diferente com aquela situação toda. O final, gostei. Foi uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer, mas eu acho que o autor soube fechar bem as pontas soltas do livro e eu acho que fez sentido para o livro no geral. E apesar de eu ter pensado em outras maneiras que ele poderia ter finalizado, o livro não foi escrito por mim, então eu gostei da finalização da história. Eu não vou dizer que eu recomendo esse livro porque é muito esquisito. Eu não quero dar nota pra ele agora também. Eu não sei que nota dar porque eu gostei muito do livro. Mas é um livro muito bizarro e é um livro que me mexeu muito com a minha cabeça e eu vou ficar pensando nessas coisas por um tempão. E eu vou ficar, sabe, com isso na cabeça e me deixou perturbado. Me traumatizou um pouco, talvez. Não sei se eu agradeço a Alice por ser um livro tão bom ou se eu desagradeço. Porque realmente é um livro que você fica perturbado. Provavelmente, à medida que eu for lendo outras coisas e que eu for passando mais tempo que eu li isso, pode ser que eu vá superando, mas eu tenho certeza que é uma história que ainda vai me assombrar por muito tempo e que eu vou lembrar bastante dessas cenas em momentos esporádicos assim da minha vida. E eu não sei se eu estou feliz com isso. Mas é isso. Se você acha que depois de tudo isso que eu falei, de tudo isso que você viu nesse vídeo, é um livro pra você, fica à vontade de ler e depois me conta o que é que você achou. Se você também já leu, me conta aí nos comentários o que é que você acha desse livro. E pelo amor de Deus, é a última frase que eu posso falar nesse livro. Trauma, perturbação. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero ver vocês no próximo. Um beijão e tchau.